faremos quando assim for oportuno. Contudo, vamos dar a componente teórica desta mesma parte, isto é, no corte de modelos, na ortodontia, nós temos que ter, tal como eu já vos disse, todo o material conosco, porque o paciente é colhido todo o material para depois nós fazermos um estudo ortodôntico. Então, estes modelos que veem aqui, é o correspondente aos modelos desta paciente, têm uns cortes que são homologados, digamos assim, e são típicos para a ortodontia. E, portanto, quando nós publicamos um artigo, quando nós efetuamos uma apresentação, quando nós mostramos o caso ao nosso paciente, os modelos devem estar desta forma. Isto é, em qualquer posição em que ele rode, ele fica sempre na mesma posição, que neste caso é de máxima intercuspidação. E, portanto, se vocês repararem nesta cara, uma vista frontal, vocês veem que a linha média dentária superior está desviada para a esquerda em relação à linha média facial, certo? Se olharem para estes modelos, vocês veem que este bico que veem aqui nesta parte anterior é o correspondente à linha média facial. E esta linha média, olhando para o modelo, eu sei logo que ela está desviada para a esquerda. Portanto, este corte de modelos tem que nos dar logo a percepção daquilo que efetivamente nós temos no nosso paciente, certo? E, portanto, nós vemos e vamos analisar os modelos de uma vista frontal, de uma vista lateral direita, lateral esquerda, e vamos perceber o que é que temos aqui e vamos conjugar com aquilo que temos na cara do nosso paciente. Então, este corte dos modelos tem que ser efetuado de forma a que tudo, isto é, eu ando com o modelo assim à volta, pouso em cima da mesa e está sempre em oclusão, portanto isto não abre. E, portanto, dessa forma, nós temos que padronizar este corte de modelos de forma a que isto ocorra sem os modelos abrirem. Quando nós temos uma classe 3, como é este caso, por norma, uma classe 3, esta parte inferior está à frente da superior. E, portanto, estando à frente da superior, nós vamos cortar os modelos de acordo com isso. Então, se reparem, como isto é uma classe 3, a parte inferior está à frente. Fica sempre muito mais curto aqui nesta componente anterior. Então, numa classe 3, nós devemos de cortar primeiro o modelo inferior e depois vamos fazer o superior em espelho do inferior. Já numa classe 2, como veem aqui, cortamos sempre primeiro o modelo, numa classe 1 e numa classe 2, nós cortamos sempre primeiro o modelo superior e depois então é que cortamos o inferior. Na classe 3, como o inferior está à frente, primeiro cortamos o inferior e só depois é que vamos cortar o superior. Então, estes modelos que vemos aqui, muito bem cortadinhos, são modelos de estudo. E reparem, quando nós estamos a tratar ortodonticamente um paciente, o que acontece é que este paciente vai ser tratado quer pelo crescimento em si, que vai ocorrendo, quer pela muda dos dentes, se for uma criança, que vai ocorrendo, quer pela parte ortodôntica, que vai movimentando os dentes. Portanto, o que vai acontecer é que vai haver muitas alterações. Portanto, isto que nós temos aqui é o gold standard da nossa correção. Porquê? Porque nós temos que ter sempre como é que está numa fase inicial e percebermos que o nosso paciente era assim, foi assim que nós estudamos e temos que ter a comparação entre o inicial e aquilo que vai ocorrendo. Para quê? Primeiro, numa fase inicial, para nós discutirmos o caso, avaliarmos e mostrarmos ao paciente. E depois,
para nós termos sempre um registro inicial e conseguirmos comparar e dizer ao nosso paciente: estava assim e agora está assim. Portanto, é a nossa proteção, muitas das vezes, que é nós percebermos que efetivamente nós tínhamos de uma forma, não é? E, entretanto, nós vamos mostrando ao nosso paciente estas alterações que vão ocorrendo. Depois temos também os modelos que são os modelos de trabalho. Estes modelos de trabalho dá para efetuar aparelhos, fazer algum tipo de exercícios, digamos assim, para depois levar para o nosso paciente e, portanto, os nossos modelos que estão na CESP já estão lá passados a gesso. Quando nós regressarmos à CESP, vamos ter que os ir buscar, vamos ter que os cortar, porque estes vão ser fundamentais para a Clínica Odontopediátrica 1, em que vão fazer elementos para a confecção do arame, e, portanto, vocês depois vão ter que ter estes modelos para a Clínica Odontopediátrica 1. E, dessa forma, nós vamos aprender como é que se faz o corte de modelos para a ortodontia de forma padronizada e que vamos fazer de forma a que eles, em qualquer um destas superfícies que sejam rodadas, vão ficar sempre na mesma posição e em máxima intercuspidação. Então, vocês têm isto também na plataforma, que é o corte de modelos, como é que se deve fazer, portanto, as dimensões da base, a altura do modelo, e tudo isto vai ser de acordo com a relação sagital destes modelos. Nós temos duas arcadas e tem que ficar encaixado. Este encaixe é de acordo com aquilo que temos no nosso paciente. E, portanto, nós temos na relação sagital das arcadas, nós temos classe 1, classe 2, classe 3. O que é que isto significa? Isto é uma nomenclatura segundo Engel, em que definiu a relação do molar e depois, posteriormente, foi transposto também para o canino. Então, numa relação de classe 1, os modelos superior e o modelo inferior engrenam desta forma. Numa relação de classe 2, nós temos a maxila, que está à frente, mais à frente em relação à mandíbula. Mas também podemos dizer, a mandíbula está atrás em relação à maxila. Nós não sabemos, para isso depois temos que fazer outro tipo de estudo que vamos fazer, também nesta unidade curricular. E aqui temos uma relação de classe 3, em que a mandíbula está mais à frente e a maxila está mais atrás, certo? E, portanto, isto é uma relação de classe 1, isto é uma relação de classe 2, divisão 1, que vamos já ver esta diferença, e isto é uma relação de classe 3. E como é que eu vou distinguir isto? É que, numa relação de classe 1, nós dizemos que a cúspide mesiovestibular do molar superior, que é esta, oclui no sulco vestibular do molar inferior. E, portanto, nós temos que traçar um traço cúspide mesiovestibular e sulco vestibular do molar inferior e automaticamente eu sei que isto é uma relação molar de classe 1. Em relação à parte canina, o canino superior oclui entre o inferior e o primeiro premolar. E isto é uma relação de classe 1 canina. Ou podemos dizer que o canino inferior está 3 milímetros à frente do superior. Mas isto depois, mais para a frente, também vamos falar novamente sobre isto. Na classe 2, nós temos que o sulco, ou podemos dizer de duas formas, ou podemos dizer que a cúspide mesiovestibular do molar superior está à frente do sulco vestibular do molar inferior, ou podemos dizer que o sulco vestibular do molar inferior está atrás em relação à cúspide mesiovestibular do molar superior. No canino, nós dizemos que o canino superior está à frente do canino inferior. E na classe 2, nós podemos dizer que temos uma classe de 2 divisão 1
quando temos um overjet aumentado, portanto, um overjet que é a distância entre os incisivos superiores e inferiores aumentada. E numa classe 2, divisão 2, nós temos um overjet diminuído. São aqueles casos em que têm os incisivos assim. Os incisivos superiores, por norma, estão assim retroinclinados e os superiores estão assim arrebitados. Isto é uma classe 2, divisão 2, certo? Portanto, mas isto depois vamos continuar a falar nas nossas aulas sobre esta nomenclatura. A classe 3, nós podemos dizer também das duas formas, ou a cúspide mesiovestibular do molar superior está atrás do sulco vestibular do molar inferior, ou o sulco vestibular do molar inferior está à frente da cúspide mesiovestibular do molar superior. E aqui, na classe 3, não basta só dizer que o canino inferior está à frente do superior, porque na classe 1 também está, mas temos que dizer que o canino inferior está mais de 3 milímetros à frente em relação ao canino superior, certo? E, portanto, nesse ponto de vista, vocês têm que saber, eu costumo dizer, na ponta da língua, toda esta nomenclatura que é essencial para nós, na medicina dentária, sabermos comunicar. Porque se, olha, tenho aqui um paciente que tem uma classe 1, mas tem um apinhamento severo, tem uma DDM de tanto, portanto, toda esta nomenclatura que vamos apresentar é fundamental não só para a ortodontia, mas também para o dia-a-dia de um médico dentista generalista, que é aquilo que vocês vão ser, pelo menos na fase inicial, antes de optarem por uma diferenciação. E, portanto, a relação, tal como eu disse, na relação molar, reparem, na classe 1 e na classe 2, iniciamos o corte dos modelos pelo maxilar. Porquê? Porque o maxilar está à frente da mandíbula. E, portanto, o corte dos modelos é primeiro iniciado pelo superior. E só depois é que vamos cortar o inferior à imagem do superior. Já na classe 3, reparem, na classe 3 nós temos a mandíbula à frente em relação à maxila. Então, primeiro vamos ter que cortar o inferior e depois vamos cortar o superior à sua imagem. Então, há regras para fazer isto, tal como eu vos disse. Uma das regras é mesmo esta, que eu vos aconselhei, iniciar o corte de modelos de acordo com aquilo que nós temos. Então, é necessário uma máquina de cortar gesso, é necessário termos esta base paralela, esta base inferior paralela à superior e, por norma, paralela também ao nosso plano oclusal, e as bases devem estar cortadas de modo a não dar a impressão de anomalias que não existam na realidade, isto é, tal como eu vos mostrei, eu mostrei o modelo aqui e a face aqui, eu tenho que ter no meu modelo aquilo que tenho no sorriso. Se eu ao sorrir, eu tenho um cante no plano oclusal, isto é, tenho uma inclinação no meu plano oclusal, se eu tiver este cante, nos meus modelos têm que ser cortados de acordo com esse cante. Se eu, pelo contrário, tiver um plano oclusal nivelado, eu tenho que ter este plano oclusal de acordo com aquilo que na realidade eu tenho, certo? E, portanto, tudo isto tem que estar em consonância e este corte tem que ser de acordo com aquilo que o nosso paciente tem, que nós vamos transpor para estes modelos. Então, há regras, isto está também na plataforma que vocês vão ler e têm que saber, é que este biquinho corresponde à linha média da arcada. A linha média da arcada pode-se ver pela linha média facial ou pela RAF palatina. Na RAF palatina nós vamos marcar um ponto posterior e um ponto anterior que tem que estar atrás da segunda ruga palatina. Porquê? Porque esta RAF palatina vai desviar, se desvia a linha média. Estão a ver que esta linha média dentária superior está desviada para a esquerda e esta parte anterior da RAF está desviada para o local onde está também a linha média dentária superior desviada.
E, portanto, quando nós vamos marcar a nossa linha média da arcada, nós vamos ter que a marcar com um ponto posterior na RAF e um ponto anterior, e este ponto anterior tem que estar sempre atrás da segunda ruga palatina, certo? E, portanto, isto depois nós vamos recapitular toda esta componente quando estivermos a dar a análise intraoral, mas já fica como conhecimento. Portanto, nós temos que respeitar toda esta envolvência no sentido de percebermos que esta face posterior é perpendicular a esta RAF palatina, a esta linha média da arcada superior. Portanto, se eu tenho aqui um molar que está mais mesializado ou mais distalizado em relação ao oponente, eu tenho que olhar para aqui e saber logo que a minha referência correta é esta, a base posterior, e a RAF palatina, que é este meinho, que é a minha linha média da arcada. Porquê? O que é que nós queremos quando fazemos uma correção ortodôntica? Que a minha linha média esteja no meio da cara, certo? Não é que esteja desviada. Então, se eu neste caso tenho uma linha média que está desviada e o meio é aqui, eu para fazer a correção eu quero que esta linha média dentária esteja aqui, neste meio, certo? E portanto vou programar o meu objetivo de tratamento, um deles vai ser mesmo esse. Portanto, o corte de modelos, vocês têm ângulos, medidas que vão ter que saber para fazer o corte dos modelos e, portanto, nesse sentido, vocês vão ter que ler e saber toda esta envolvência destes cortes que vão ter que depois fazer e que têm isto na plataforma. Portanto, nós devemos, ao cortar o modelo superior, perceber que este lado tem que ser simétrico deste. Estamos a cortar primeiro a maxila, portanto, o maxilar superior. E se nós temos arcadas assimétricas, referência para o plano posterior, no último dente erupcionado na arcada, isto é, o nosso último dente erupcionado da arcada vai ser o que está mais posterior, vai ser a nossa referência para cortar este bordo posterior. Então, depois cortamos então o nosso modelo superior ou o modelo inferior primeiro, se for uma classe 3, vamos pôr cera entre as arcadas e vamos fazer o nosso corte de acordo com o pretendido. Temos a cera de registro que vai ser encaixada uma na outra para fazermos depois o corte com esta cera encaixada, que é para não estar o modelo encostado no outro e não fraturar. E depois disto nós vamos passar uma série de lixa, polir muito bem e deixar secar, porque estes mesmos modelos são colocados numa caixa, como veem aqui, em que temos o inicial, o final do tratamento e pelo menos um ano, portanto, a fase de contenção dos nossos tratamentos e, portanto, são arquivados desta forma. Então, na análise de modelos, e vamos ver agora a análise do comprimento da arcada. Nós olhamos para estes dentes, esta arcada inferior, e vemos que são diferentes. Aqui eu tenho uma dentição adulta e aqui tenho uma dentição mista. Nesta dentição adulta, eu olho para aqui e vejo que tenho um apinhamento dentário e, consequentemente, eu digo que tenho uma DDM negativa, isto é, tenho uma desarmonia dentomaxilar negativa. Eu tenho falta de espaço na arcada e eu, então, sei que aqui vou ter que fazer algo para nivelar estes dentes, porque tenho uma DDM negativa. E eu olho para esta arcada em dentição mista e temos que aprender a contar os dentes.
Eu então tenho aqui um sexto, segundo molar tecido, primeiro molar tecido, canino, e aqui falta um canino. E tenho aqui os 4 incisivos definitivos. Portanto, eu sei aqui que falta-me um canino de tecido e eu tenho uma DDM também negativa em dentição mista, certo? Eu só de visualizar e de ver, eu já sei que aqui falta espaço, mas tenho todos os dentes, é fácil. Aqui falta-me o canino de tecido, tenho aqui algum apinhamento e sei que também tenho uma DDM negativa. Então, é fundamental nós, numa dentição adulta, nós vemos qual é o espaço disponível que eu tenho nesta arcada. É o osso que eu tenho. É este osso, é o contorno alveolar que eu tenho. Este contorno alveolar é o meu espaço disponível. Como é que eu sei este espaço? Por isso é que eu mandei comprar um fio de latão em que é comprado naquelas lojas, sei lá, às vezes até compram nos chineses ou nas de eletricidade, é um fio de latão, não pode ser muito fininho, nem pode ser muito grosso, ele tem que ser moldável, para eu pegar nesse fio, colocar desde a distal do sexto a distal do sexto, vou colocá-lo por cima da minha linha da arcada, e esta linha da arcada é o rebordo alveolar, onde os dentes efetivamente devem de estar. E, portanto, este é o meu espaço disponível na arcada. E o espaço requerido? Como é que eu sei onde está o meu, como é que eu vou colher o meu espaço requerido? O meu espaço requerido é o tamanho dos dentes que eu tenho. Reparem, o espaço disponível é esta linha, não é? O espaço requerido é o tamanho deste, o tamanho deste, aqui estes que estão, aqui desde mesial a distal deste, os pontos de contacto, onde deveria estar os pontos de contacto, certo? E vou ver e vou somar o tamanho individual de todos estes dentes e este somatório disto tudo é o meu espaço requerido. Com certeza, como aqui tenho apinhamento, o meu espaço requerido vai ser maior do que o meu espaço disponível. E, portanto, eu tenho uma DDM negativa, certo? Então, esta terminologia vocês têm que a ter sempre presente, em que aqui tem o espaço disponível, que é o rebordo alveolar que eu tenho. E o espaço requerido é o somatório mesiodistal de todos os dentes que eu tenho na arcada. Então, eu olho para estes dentes e digo, aqui é uma dentição definitiva, não há apinhamento, não há espaços entre os dentes, eu tenho uma DDM nula, não há DDM, não há discrepância dental-maxilar. Eu aqui tenho montes de apinhamento na arcada, eu olho para aqui e digo, eu tenho uma DDM negativa. Portanto, não existe discrepância neste caso, que estão os dentes perfeitamente alinhados, com os seus pontos de contacto corretamente estabelecidos, e então eu tenho uma DDM nula, não existe discrepância dental-maxilar. Aqui eu tenho múltiplos diastemas e o espaço disponível da minha arcada é maior do que o espaço requerido. E como é que eu sei quantificar qual é? Enquanto que neste caso eu vejo qual é o somatório deste fio de latão, o tamanho deste fio de latão todo, vejo qual é este tamanho mesiodistal de todo o somatório destes dentes e faço a diferença e já sei que o meu espaço requerido é maior do que o disponível e, portanto, eu vou quantificar qual é a minha DDM negativa. Aqui, se eu tenho diastemas, como é que eu faço qual é a DDM? Eu vou somar estes espaços, estes diastemas, todos, e sei qual é a minha DDM que é positiva. E vou pôr DDM mais
o somatório destes espaços todos que eu tenho. Portanto, a DDM positiva, nós somamos os espacinhos todos. A DDM negativa, nós temos que ver sempre qual é o espaço disponível na arcada e depois qual é o espaço requerido. Então, vocês também poderiam fazer da mesma forma aqui. Colocariam o fio de latão aqui, depois colocariam o tamanho dos dentes e viam que dava positivo. A outra forma é somar estes espacinhos todos que temos na arcada e que me dá a DDM positiva. Então, quando nós temos um espaço requerido, que é o espaço requerido é o tamanho mesiodistal de todos os dentes, maior do que o espaço disponível, eu então digo que tem uma discrepância dental-maxilar negativa. Agora, isto, tudo o que estivemos a ver, é dentição adulta. E, portanto, como é dentição adulta, nós temos outro tipo de dentição. Neste caso, estamos a falar numa dentição mista. E na dentição mista, nós não temos os dentes definitivos, que estão ainda, temos aqui esta radiografia panorâmica e os dentes estão ainda não visíveis, estes dentes permanentes da zona de suporte, certo? A zona de suporte é a zona de transição entre o primeiro molar decido e o incisivo lateral. E chama-se zona de suporte porque é a zona que suporta a oclusão enquanto está a erupcionar o sexto e enquanto estão a erupcionar os incisivos, certo? Temos a dentição decídua, depois esfolia os incisivos, muda para os permanentes, depois começa a erupcionar também os molares e esta é a zona de suporte, que é a zona de transição, que é constituída pelo canino decíduo, o primeiro molar decíduo e o segundo molar decíduo. Então, quando temos uma análise de Moyers na dentição decídua, certo? Mista, já há um intermédio entre dentes definitivos, que já temos aqui os seixos erupcionados e temos aqui os incisivos erupcionados, e este caso, eu olho para aqui, quer para a arcada superior, quer para a arcada inferior, e digo logo que tenho uma DDM negativa, então falta-me aqui espaço, tenho estes dentes apinhados, tenho aqui estes dentes também apinhados, tenho aqui falta de espaço para este molar, porque este dente erupcionou ectopicamente, portanto está aqui mesializado, falta-me aqui bastante espaço, eu sei que tenho uma DDM negativa, mas eu tenho que quantificar para saber quanto espaço é que me falta na arcada. E temos uma dentição mista. E se temos uma dentição mista, automaticamente tem que haver fórmulas matemáticas de eu assim fazer, de fazer estas medições. E é isto que vamos começar a fazer nas aulas práticas. Portanto, para além do corte de modelos, que vão ter que saber aqueles ângulos e como fazer, para depois, quando regressarmos à SESP, efetuarmos, também aqui vamos... vocês têm na plataforma, que é na componente que diz modelos, que depois podemos abrir, vocês têm, podemos discutir aqui e vamos discutir na prática, vocês têm as folhas com vários casos e depois têm a solução dos casos. E vocês vão ter que aplicar e fazer, vão ter que imprimir o material que está lá, para depois fazerem e depois colocarem na plataforma os vossos trabalhos para nós todas as semanas abrirmos a plataforma e ver o que é que vocês fizerem e corrigir e tirar todas as vossas dúvidas. Portanto, a análise de Moyers é para vermos a DDM na dentição mista. E, para isso, Moyers fez estudos científicos que nos deu várias fórmulas em que ele fez vários estudos e conseguiu perceber qual é a proporção dentária existente para um dente que ainda não erupcionou. Isto é, então, este estuda a relação dentes-arcadas, que é a DDM, a desarmonia dentomaxilar, que é DDM, desarmonia dentomaxilar na dentição mista, neste caso.
serve para avaliar se a arcada tem espaço suficiente para todos os dentes. Mas nós temos dentes descidos, certo? E o que é que vamos fazer? Vamos usar como medida padrão a distância mesiodistal dos 4 incisivos inferiores. Então, reparem, é só saber ler as tabelas. Nós temos aqui esta tabela superior e temos esta tabela inferior. Este símbolo que veem aqui é o símbolo do odontograma. Nós temos o odontograma, certo? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se eu tenho um traço aqui, eu sei que estes dentes são superiores. E estes dentes são superiores, então esta parte superior da tabela é quando eu estou a estudar a arcada superior. Já na arcada inferior, que tem o traço aqui por cima, eu sei que esta parte da tabela é usada quando eu estou a estudar a arcada inferior. E se vocês repararem, quer na arcada, quer para a arcada, esta parte da tabela, quer esta parte da tabela, portanto, esta para a arcada inferior, esta para a arcada superior, nós temos aqui um símbolo, que é o somatório. Isto é o símbolo do odontograma, e isto significa que é o somatório dos incisivos inferiores, certo? E, portanto, eu tenho aqui a referência, que é a medida mesiodistal dos 4 incisivos inferiores, e vou colocar aqui o somatório dos 4 incisivos inferiores. E na tabela, se vocês repararem, quer para a superior, quer para a inferior, vocês têm o somatório dos incisivos inferiores e também têm na tabela inferior da mesma forma, certo? Então, significa que o somatório dos incisivos inferiores vai servir de referência para a arcada superior e para a arcada inferior. Vamos ver então um caso. Ok, vamos só aqui, desculpem. Antes de irmos ver um caso, vamos ver aqui outros conceitos que são fundamentais. Quando nós temos, isto é dentição mista, temos o sexto e temos aqui a zona de suporte, canino tecido, primeiro molar tecido e segundo molar tecido. E aqui temos o superior e aqui temos o inferior. Agora reparem, diz aqui espaço livre de Nance, Lewy Space ou espaço de deriva. Este espaço é este espaço que está aqui entre estas duas linhas, que corresponde à diferença de tamanho que nós temos entre principalmente o segundo molar tecido em relação ao segundo pré-molar. Reparem que o segundo molar tecido inferior é muito mais maior, no sentido mesiodistal, do que o segundo pré-molar. E, portanto, o Lewy Space, ou espaço livre de Nance, ou espaço de deriva, é maior na arcada inferior do que na arcada superior. Porquê? Porque o segundo molar tecido inferior é maior do que o segundo pré-molar inferior e também o inferior, o segundo molar tecido inferior, é maior mesiodistalmente do que o segundo pré-molar superior. E, portanto, este espaço de deriva, o Lewy Space, ou espaço de deriva, é ocupado por norma, se não se fizer nada, é ocupado pela mesialização da arcada inferior, como podem ver aqui, certo? E, portanto, aqui, por norma, a relação normal numa dentição mista pode ser uma relação topo a topo, portanto, assim, de classe 2. Quando muda a dentição na zona de suporte, o primeiro molar inferior mesializa mais, porque o Lewy Space na arcada inferior é maior e, consequentemente, vai nos dar uma relação de classe 1 molar. Então,
O Lewis Space na arcada mandibular anda à volta de 2,5 milímetros, sendo que o segundo molar temporário é maior aproximadamente 2 milímetros que o segundo pré-molar, e o primeiro molar temporário inferior é maior cerca de 0,5 em relação ao primeiro pré-molar. E é este diferencial que nos vai dar, então, este Lewis Space. Na arcada maxilar, é devido ao segundo molar temporário, é maior cerca de 1,5 milímetros em relação ao segundo pré-molar, e, portanto, nós temos um Lewis Space menor de 1,5 milímetros. Então, quando nós temos uma dentição e um desenvolvimento normal desta dentição, esse espaço está destinado à mesialização espontânea do primeiro molar permanente, que dá um ajuste da relação molar à classe 1. Cúspide mesio-vestibular do molar superior oclui no sulco vestibular do molar inferior, e, portanto, temos uma classe 1. Se nós, por acaso, tivermos muita falta de espaço, já tivermos uma relação de classe 1 e queremos ocupar este espaço, mas para diluir este apinhamento, nós vamos colocar um arco lingual, como veem aqui, para servir de ancoragem e manter-me estes molares lá atrás, certo? Para eu depois diluir e ocupar este espaço, que é o Lewis Space, que são 2,5 milímetros, para diluir este apinhamento que já tínhamos. Portanto, depois nós vamos ver o que temos e o que precisamos para corrigir a nossa má oclusão. Então, em dentição mista, nós podíamos, então, ou utilizarmos as tabelas de Moyers, como eu já referi, ou vamos utilizar um método radiográfico, fazendo uma regra de 3 simples, isto é, eu faço o dente erupcionado, por exemplo, este sexto mede tanto, estou a mentir, não é este sexto, este dente erupcionado, pode ser o sexto ou pode ser um molar, é igual. Este dente erupcionado, este 46, mede, vamos fazer de conta, 9 milímetros, não é? E tem aqui 9 milímetros. Este dente erupcionado no raio-x, portanto, eu vou ao modelo e ele mede 9 milímetros. E eu sei que ele mede 9 milímetros, porque eu medi no modelo, certo? Eu vou ao raio-x e vejo que ele aqui mede 10. Portanto, eu sei que tem um diferencial de 1 milímetro, certo? Porque ele aqui, na realidade, mede 9, mas no raio-x, como há distorção radiográfica, ele mede 10. Então, eu vou medir o meu dente não erupcionado aqui no raio-x e vou fazer uma regra de 3 simples e vou ver quanto é que ele mede devido à distorção radiográfica. Portanto, eu isto tenho em atenção a distorção radiográfica. Só com esta regra de 3 simples eu tenho problema. Se eu tenho aqui um pré-molar que ainda não erupcionou e ele, em vez de estar direito, está assim rodado, ele vai ocupar menos espaço. E eu estou a medir uma medida que não é real, porque ele está rodado. E, portanto, é um problema. São dentes rodados, certo? E não há exatitude, digamos assim, nestas medições, porque, efetivamente, nós temos uma alteração, porque se o dente estiver rodado, já não há correspondência. Mas é uma das fórmulas que nós temos para fazer também estas medições. Então, a previsão matemática utilizando tabelas de Moyers são efetuadas de forma que estuda a relação dos dentes e arcadas, já dissemos, serve para avaliar se a arcada tem espaço suficiente para todos os dentes, isto é, ver qual é o espaço requerido e vamos ver também qual é o espaço disponível, e utiliza como medida padrão a distância mesiodistal dos 4 incisivos. Então, se eu estou a trabalhar na arcada inferior, eu vou utilizar a parte inferior, esta que tem este sinal de odontograma em cima, e diz aqui 3, 4, 5. Canino, primeiro pré-molar e segundo pré-molar. Vamos à tabela de baixo
e vamos assim trabalhar nela, porque estamos a analisar a arcada inferior. Nós agora vamos atualizar as arcadas e vamos vê-las de forma distinta. Esquecemos a superior, porque estamos a trabalhar a arcada inferior. Então, se nós estamos a utilizar, a medir agora a arcada superior, eu posso perguntar, porquê é que está aqui então, eu esqueço a arcada inferior e pergunto, porquê é que eu tenho aqui a minha arcada inferior? Porque mesmo para medir a arcada superior, eu preciso do tamanho mesiodistal dos incisivos inferiores que está aqui no topo, que é a minha referência para as duas partes, quer para a arcada superior, quer para a arcada inferior. E porquê? Porque Moyers fez estudos estatísticos e viu que, efetivamente, o tamanho mesiodistal dos incisivos inferiores é sempre muito mais estável do que os superiores, porque o superior, frequentemente, vai ter discrepâncias nos incisivos laterais, que aparecem muitas vezes microdônticos, cónicos, e, portanto, não é um valor tão estável como os incisivos inferiores. E então, nos estudos estatísticos que ele fez, ele encontrou proporção entre o tamanho mesiodistal dos incisivos inferiores e a proporção que iria haver para o canino, primeiro premolar e segundo premolar. Portanto, nesse sentido, nós vamos agora fazer aqui um exercício e vamos ver então como é que vamos fazer isso e que vocês vão ter que fazer para as aulas práticas. Então, estamos a trabalhar a arcada inferior, vamos esquecer a superior. É só saber ler as tabelas. O que é que nos diz a tabela? Somatório dos incisivos inferiores. O que é que vamos fazer? Somar com um compasso de pontas secas ou com uma régua e vamos somar. Tem que ter atenção, porque o incisivo é sim, tem uma morfologia, aqui embaixo é menor e em cima, na zona do equador do dente, que é o maior diâmetro do dente, é onde nós temos que medir o tamanho mesiodistal do nosso dente, porque muitos incisivos no bordo incisal também são mais estreitos. Onde nós vamos meter o nosso compasso ou a nossa régua é na zona do equador do dente. Então, vamos somar individualmente os nossos 4 incisivos, vamos colocar o tamanho que eles têm individualmente e vamos somar, neste caso deu 24 milímetros, o tamanho mesiodistal dos 4 incisivos. Eu vou à minha tabela e vou ver aqui, somatório dos 4 incisivos inferiores. Quanto é que deu? 24, está aqui. 24, segundo Moyers, ele diz que se eu tiver um tamanho mesiodistal dos 4 incisivos inferiores de 24 milímetros, eu vou ter com uma probabilidade de 75% um tamanho para o canino e o primeiro premolar e o segundo premolar de 22,8 milímetros, certo? Portanto, se fosse 23,5, seria 22,5. Se fosse 23, o tamanho dos 4 incisivos seria 22,2. Se fosse 22,5, 21,9. Mas neste caso, como os meus incisivos inferiores medem 24 milímetros, eu sei com uma probabilidade, segundo Moyers, com uma probabilidade de 75%, que o tamanho mesiodistal do meu canino, do primeiro premolar e do segundo premolar será de 22,8. Então eu vou agora preencher este quadro. O que é que eu faço? A medida do paciente, PAC, é paciente, certo? E a medida, e aqui é 75%. Eu tenho 2 hemiarcadas do lado direito e do lado esquerdo. Então, com uma probabilidade de 75%, eu sei que são simétricos, eu sei que para o canino, primeiro premolar e segundo premolar, eu deveria ter 22,8.
E então ponho 22,8 do lado direito, 22,8 do lado esquerdo, para o canino e os 2 pré-molares. E quanto é que tem o paciente? Vamos ver qual é o espaço disponível do paciente para este canino e os 2 pré-molares. Como é que eu faço? Tenho 24 milímetros o somatório dos incisivos. Se eu tenho muito apinhados, se eles estão muito apinhados, eu vou ter que pôr a linha média, porque eu quero centrá-los, e vou medir qual é 12 milímetros, depois de nivelados os incisivos, onde é que vai dar do lado esquerdo e onde é que vai dar do lado direito. E depois é que vou medir qual é o meu espaço disponível para o canino e os 2 pré-molares, que é desde mesial do sexto até ao sítio onde dá no canino. E vamos desta forma colocar aqui, neste caso foi 21 do lado direito e 20 do lado esquerdo. Então, a minha DDM é o diferencial entre aquilo que eu tenho no paciente e aquilo que eu idealmente deveria ter. Isto é o que eu idealmente deveria ter, é o espaço requerido, que se vê na tabela de Meyers. E isto é o espaço disponível que eu tenho no meu paciente. Depois têm aqui também para lerem este resumo. E na arcada superior, reparem aqui, esqueço a arcada inferior e vou para a tabela superior. O que é que me pede aqui? Tamanho mesiodistal dos 4 incisivos, que é referência para a minha arcada superior. E então, dessa forma, eu vou ver que para um somatório de incisivos inferiores de 24 milímetros, eu idealmente para o canino superior, primeiro pré-molar e segundo pré-molar, deveria de ter, com uma probabilidade de 75%, 23,1% milímetros de tamanho mesiodistal do canino, primeiro pré-molar e segundo pré-molar, certo? Então, eu vou colocar na tabela, na parte superior, 23,1 do lado direito e 23,1 do lado esquerdo. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Vou ver qual é o meu espaço disponível. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui estes incisivos, tenho aqui estes incisivos que estão laterais, que estão com muita falta de espaço. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou medir o tamanho mesiodistal destes incisivos superiores e vou colocar 8 milímetros para o lateral, 9 para o 11, o 21,9, que é este, e o 22,8. Depois, como é que eu quero fazer ortodonticamente? Quero nivelar estes incisivos. Como é que eu os quero nivelar? Colocando esta linha média centrada com a linha média da arcada. Então eu vou pegar nos 34 milímetros, que seria o somatório para nivelar estes dentes todos, e vou colocar sobre a minha linha média e vou colocar 17 milímetros para este lado, que vai dar aqui, e 17 milímetros para este lado, que vai dar aqui. Portanto, eu depois de nivelar os meus incisivos todos, eu sei que só vai-me sobrar este espaço para a colocação do canino, primeiro pré-molar e segundo pré-molar. E deste lado, por acaso coincide 20, podia não coincidir, vai-me sobrar este espaço para a colocação do canino, primeiro pré-molar e segundo pré-molar. Como coincide, eu vou colocar aqui 20 do lado direito e 20 do lado esquerdo. Este é um espaço disponível depois de eu nivelar os meus incisivos superiores, certo? E agora, qual é a minha DDM? Então, o meu espaço requerido, com uma probabilidade de 75% segundo Meyers, seria 23,1, que eu fui ver aqui na tabela, para um somatório de 24 milímetros dos incisivos inferiores. E eu tenho só 20. Então, o meu espaço requerido
é maior do que o espaço disponível. E eu tenho uma DDM negativa. De quanto? Menos 6,2. O que é que isto significa? Significa que o meu espaço requerido é maior 6,2 milímetros do que o espaço disponível para a arcada superior. E nesse sentido, eu sei que tenho uma DDM negativa na arcada superior de menos 6,2 milímetros, certo? Então, resumindo, esta parte é para a arcada inferior, o somatório dos incisivos inferiores é a referência, que é aqui em cima, vejo quanto é que deu e vou ver a correspondência. Vejo com 75% de probabilidade qual é o espaço requerido que eu deveria ter na arcada e depois de nivelar os meus incisivos, é que eu vou ver qual é o meu espaço disponível que tenho na zona de suporte. Depois faço a diferença e dá-me se tenho uma DDM negativa ou positiva, que neste caso é negativa. Então, eu tenho sempre que ver a linha média da arcada, tenho que a determinar, sendo que a linha média da arcada, tal como eu disse, é um ponto na rafo palatina posterior e outro ponto anterior atrás da segunda ruga palatina, porque à frente da segunda ruga palatina ele vai desviar-se, a linha média desvia, e portanto não me interessa. Esta linha corresponde à linha média da arcada e vou avaliar o espaço requerido com a tabela de Moyers e vou ver o espaço disponível, nivelando primeiro os incisivos e depois vou ver qual é o meu espaço disponível e desta forma vou ver qual é a minha DDM. Então, isto tem que estar de acordo, tal como eu disse, a linha média da arcada é feita pela rafo palatina, sempre atrás da segunda ruga palatina e também é a correspondente à linha média da arcada, que vai coincidir com a rafo palatina a nível posterior. Agora reparem, nós temos aqui este caso. Temos aqui este dente e vocês vão ter que olhar para uma arcada e saber o que é um dente definitivo, o que é um dente definitivo, o que é um dente permanente, certo? Reparem, este dente que veem aqui é um dente decido. Este é um dente permanente, este é um dente permanente, este esfoliou, entretanto, e o definitivo ainda não erupcionou. Este é o canino decido, primeiro pré-molar decido, segundo pré-molar decido, molar definitivo, molar definitivo. Então, o que nós temos aqui é que este molar decido não vai servir para as nossas contas, porque ele é decido. Na arcada inferior, isto é um incisivo definitivo, isto é um incisivo definitivo, isto é um incisivo lateral decido. Quando eu estiver a somar aqui o somatório dos meus incisivos inferiores, eu não vou somar este incisivo decido, porque um incisivo decido é sempre mais pequeno do que um permanente. O que é que eu vou fazer? Vou ver um valor médio. O valor médio, por norma, os incisivos inferiores medem 5, 6 milímetros, sendo que os incisivos inferiores são mais pequenos, os centrais são mais pequenos do que os laterais. Portanto, se eu tenho aqui 5 milímetros, se eu não tenho aqui qual é o definitivo, eu vou pôr 6 milímetros para o lateral. Eu então colocava aqui 5, 5, 6, 6, porque este é um tecido, certo? E aqui eu tenho um tecido, eu não vou somar este como um definitivo, eu tenho que colocar valores médios. Quais são estes valores médios? Um incisivo lateral normalmente mede 7 milímetros. Se eu não tenho aqui o incisivo lateral, eu para nivelar estes dentes, para ver quanto é que eu vou roubar à zona de suporte, eu vou colocar aqui 7 milímetros. Então eu vou ver quanto é que mede este, quanto é que mede este. Este não vou medir porque é um dente decido. Eu vou ver quanto é que deveria de medir um lateral, que é 7 milímetros, que eu vou colocar os 7 milímetros, que é o valor standard,
que nós temos normalmente para um incisivo lateral. Então, quando eu tenho uma DDM negativa, certo? Eu vou planear o meu caso, isto é um planeamento virtual, que é o Invisalign, e eu sei, para ganhar espaço para esta arcada, eu vou expandir a minha arcada, certo? E vou, estão a ver aqui que fica mais claro, porque este dente mandámos retirá-lo virtualmente e eles colocaram aqui o standard daquilo que seria um incisivo lateral quando ele erupcionar, assim como aqui, certo? Porque este era um tecido e fica aqui com esta transparência porque efetivamente não é este que vamos considerar, mas sim um definitivo. Estamos quase a terminar. E aqui eu olho para esta arcada e digo, falta-me aqui, vamos lá todos ver, aqui é o 16, aqui é um 55, 54, 53, falta aqui um incisivo lateral, temos aqui o 11, temos aqui um diastema, temos um desvio da linha média dentária superior para a direita, temos o 21, temos aqui também, isto é um compensador, portanto temos aqui este dente que também não está ali presente, temos o 63, 64, 65 e 26. E na arcada inferior temos o 36, 75, 74, falta aqui o canino, tecido, temos o 32, 31, 41, 42, 83, 84, 85 e 46. Portanto, eu sei de antemão que tenho uma DDM negativa aqui e tenho uma DDM negativa aqui. Para eu saber e quantificar quanto é que é esta DDM, eu vou automaticamente fazer a análise de Moyers, com as tabelas de Moyers para a dentição, certo? Mista, como vimos há pouco. E se eu tenho diastemas, como é que eu vou fazer? Aqui vou fazer da mesma forma. Eu vou somar os incisivos inferiores, vou colocar onde deveria de estar a linha média, vai-me dar, depois de nivelar os incisivos inferiores, imaginem que isto tem 24 milímetros. Temos 5, 5, 6, 6, que seja 5, 10, 22 milímetros, que seja. Porque estes são mais pequenos por norma do que os laterais. Então o que é que nós vamos fazer? Colocamos aqui o nosso ponto, a régua, e vamos medir até aqui, portanto, 11 milímetros até aqui e a dar aqui. Porquê? Porque eu sei que tenho diastemas. Se eu tenho diastemas, automaticamente vai-me dar aqui. Vai-me dar mais espaço para o meu canino e os pré-molares erupcionarem. E aqui, igual. E depois, quando eu vou medir a zona de suporte, onde é que eu vou medir? Desde o ponto que vai dar aqui até mesial do sexto. Desde o ponto que vai dar aqui até mesial do sexto. E depois vou fazer assim as contas. Para a arcada inferior. E para a arcada superior, a mesma coisa. Já tenho aqui todos os definitivos. Vou medir estes dentes, vou dividir em dois e fazer metade para um lado, metade para o outro. Vou ver qual é o meu espaço disponível e faço as contas desta forma. Mas eu já sei que tenho uma DDM positiva. E este caso, eu também tenho uma DDM positiva, porque tenho aqui diastemas e tenho a zona de suporte íntegra. Faltam aqui estes dentes, mas estão aqui estes compensadores, mas eu tenho a zona de suporte íntegra. E aqui, uma DDM positiva, como é lógico, mas temos que saber quantificar. E não se esqueça que na zona de suporte temos sempre a DDM. E a questão que se coloca é se nós temos uma arcada toda íntegra, mista, sem espaços, sem apinhamento, a DDM tem que dar positiva. Porquê? Porque nós temos o Lewis Space ainda, que dá 2,5 na arcada inferior e 1,5 na arcada superior. Portanto, nós acabamos esta parte da aula, que vai ser depois dada também na prática. As referências são estas. Na próxima aula vamos continuar e vamos fazendo sempre este tipo de abordagem. Portanto, eu vou interromper a partilha.